Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Quick Video. Meu nome é Bruno Mota, eu faço parte da equipe técnica do Instituto E3S e hoje vamos falar aqui de Sheetscan, uma ferramenta no Ansys Maxwell. O Sheetscan ele permite extrair dados característicos de gráficos como fichas técnicas que foram digitalizadas e salvas em algum dos seguintes tipos de arquivos. Imagine que você está utilizando um datasheet, por exemplo, de um material ali como ferrite. No caso, a imagem que a gente tem aqui é um gráfico presente em um datasheet de um ferrite. Tá? É, e você quer extrair, utilizar os dados desse gráfico em seu projeto no Ansys Maxwell. Então você pode simplesmente pegar essa imagem retirada desse datasheet e utilizar a ferramenta Sheetscan para trazer esses dados para o seu projeto. Então ele está disponível nos softwares Maxwell 2D, 3D e o RM Expert. Aqui a gente tem uma imagem de como acessar o Sheetscan no software e agora vamos para o Ansys Maxwell trabalhar com o Sheetscan. Essa é a interface do Ansys Electronics Desktop. Não vamos abrir nenhum exemplo hoje, vamos apenas criar um novo projeto aqui e criar um design de Maxwell 3D. Tá? Nesse formato, a gente consegue chegar no Sheetscan de duas formas. A gente pode clicar com o botão direito em Project, aqui no nosso projeto, em Project Datasets, e a gente tem o Sheetscan aqui. Aqui a gente vai criar um dataset de projeto, ou seja, ele vai valer para todos os designs incluídos dentro desse projeto. Já quando a gente clica com o botão direito em Design e a gente seleciona Designs Datasets, a gente está criando aqui um dataset no design do Maxwell 3D dentro do projeto. Ou seja, se eu criar outro design aqui dentro desse projeto, eu não vou ter acesso a esse dataset. Então, caso aqui a gente esteja trabalhando com um projeto de múltiplos designs, em que a gente precise de um dataset que inclua em mais de um design aqui, a gente precisa criar esse dataset dentro do projeto. Essa diferença existe apenas por uma questão organizacional aqui. Então, se eu quiser utilizar esse dataset apenas aqui dentro, eu utilizo essa forma de criar dentro aqui desse design. Hoje, como a gente está fazendo uma exemplificação aqui, não tem nenhum projeto de fato acontecendo, a gente vai apenas utilizar esse daqui de dataset direto. Então, apenas mostrando novamente, eu clico com o botão direito aqui, seleciono Design Dataset e clico em Sheetscan. Bom, a gente pode pegar a nossa imagem JPG aqui direto por Picture, Load Picture, ou você pode clicar com o botão direito aqui e selecionar Load Picture também. A nossa imagem vai ser esse Dynamic Magnetization Curve. E aqui a gente tem a nossa imagem colocada aqui no Sheetscan. Tá? O primeiro passo é a gente identificar os eixos, tá? Os pontos de eixos. Então, para identificar o eixo X e o eixo Y, o eixo da densidade de fluxo e da intensidade de fluxo aqui, a gente precisa de 3 pontos. O ponto da origem, o ponto máximo em B e o ponto máximo em H. Tá? Então, selecionando Coordinate Systems, New, a gente vai criar um sistema de coordenadas a partir dos pontos. Então, o primeiro ponto aqui, a gente seleciona a origem, e essa origem aqui, ela vai ser em X, o valor de menos 200, e em Y vai ser o valor de 0. Já no próximo, a gente clica em ponto 2, a gente seleciona o ponto de máximo em B aqui. E aqui a gente tem em X menos 200 também. E em B a gente tem 500. Tá? A gente pode ver que teve uma pequena diferença aqui. No caso, como a gente está trabalhando no mesmo eixo, esse ponto, esse pixel aqui que está sendo referenciado, ele deveria ser o mesmo. Então a gente pode, por exemplo, mudar para 160 aqui, para poder pegar o mesmo posicionamento, deixar uma linha bem reta aqui, representando o nosso eixo. E vamos pegar o terceiro ponto agora, clicando aqui no máximo de H. E esse ponto vai ser 1400 em X e em Y ele vai ser 0. Tá? E aqui ao criar o ponto 3, a gente vê que tem uma pequena diferença
entre o ponto aqui selecionado nessa coordenada. Então deveria ser o mesmo. Vamos colocar aqui para deixar bem reto o nosso eixo. Aqui também a gente pode selecionar a escala, tá? Então escala linear, escala logarítmica, escala em decibel. Isso é importante aqui, é claro. Em muitos datasheets é utilizada a escala logarítmica, também decibel, então a gente pode alterar. Como para esse caso aqui a gente está utilizando a escala linear, vamos manter aqui o eixo X e o eixo Y como linear. Clicar em OK. E aqui a gente pode ver que foi criado as nossas referências aqui das coordenadas, né? E elas estão bem de acordo com a imagem que a gente tinha antes, né? Então, aqui a gente pode ver os 600 está bem na linha, os 800 também, e assim a gente consegue agora extrair os pontos desse gráfico, tá? Então, em Curve, vamos selecionar New, e a gente pode, de fato, agora dar nomes aos eixos, né? Então, o nome do eixo X, no caso, seria o H, a unidade é em ampermetro, né? Intensidade de fluxo em ampermetro, e o nosso B, densidade de fluxo magnético, e a unidade em militesla. Clicar em OK. E agora a gente pode, de fato, criar os nossos pontos da nossa curva. Vamos para esse exemplo de hoje, a gente vai apenas pegar aqui no primeiro quadrante, né, dessa esterese magnética. Vamos apenas selecionar aqui. A gente pode ir referenciando o nosso ponto para representar a nossa curva. Aqui a gente pode, por exemplo, vamos supor que eu cliquei errado aqui e eu botei um ponto que foge do padrão da curva que a gente está buscando. Eu posso ir aqui, selecionar em menos, tirar esse ponto e retornar aqui o nosso segmento da curva, tá? Você pode selecionar quantos pontos você quiser para criar seu dataset. E aqui seria isso, eu tenho minha curva bem representada aqui pelos pontos. E agora eu vou salvar essa curva, né? Então eu posso clicar em Save. E eu vou selecionar um nome a ela, vou colocar como, por exemplo, Quick Video E3S Sheet Scan. Tá? Salvar. E eu posso clicar aqui em Export. Clicando em Export aqui, eu consigo salvar esse dataset dentro do meu projeto do Maxwell, tá? Clico em Dataset e fecho aqui o Sheet Scan. Clicando aqui, eu consigo ver que eu tenho a minha curva representada aqui. Inclusive, as escalas estão corretas também. Bom, para o Quick Video de hoje seria isso. Espero que tenham gostado e confiram os nossos cursos na descrição do vídeo. Obrigado. Se quiser saber mais sobre simulação computacional, clique no link abaixo e acesse o nosso site. O Instituto E3S possui uma plataforma com mais de 30 cursos intensivos de simulação. Todos os cursos são 100% online e gravados. Link na descrição.